Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, gravando mais um vídeo aí no canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 40. Eu quero cumprimentar a todos com Reneri Tukiri e Shalom aleikum, aleikum salam. E quero deixar Shalom Kavai para todos, paz e esperança, e Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. Eu quero fazer aqui mais um outro comentário sobre tipos de sermões. A gente falamos um pouco do sermão positivo, a gente falamos um pouco sobre sermão temático e a gente falamos um pouco aí de sermão textual. Agora a gente vamos falar um pouco do sermão narrativo. O que é um sermão narrativo? Vamos lá entender um pouco o que é um sermão narrativo? O sermão narrativo é um texto que é narrativo, que tem a seguinte característica: de uma tipologia, de um ato, de um conto ou alguma coisa. O sermão narrativo é um gênero textual que conta ações de um ou a mais personagem bíblico. O sermão narrativo é estruturado de provas, contos e fatos acontecidos com o personagem no meio de uma narrativa, de um narrador. Conta também que o sermão narrativo, ele caracteriza a duas coisas: o sermão narrativa ou narrado. Primeiro ponto que conta o sermão narrativo é mais certo poucos personagens relatar a história da situação que acontece com um personagem bíblico, ao ponto de traça do mundo real, ao ponto que aquele personagem bíblico foi tão relativo que trouxe ao traço ao mundo real imaginário. Agora vamos analisar os 3 pontos da narrativa, ou os 3 pontos do narrador. Primeiro ponto do narrador é crônico, que narra o fato de um cotidiano que vivificamos ao longo da vida, em ironia ou sarcasmo. Olha só que interessante. Segundo ponto da narrativa, é uma fábula que tem como principal objetivo transmitir um ensinamento como moral e final dos seus personagens são animais que possuem características sociológicas e semelhante ao humano. Olha só que coisa interessante. Terceiro fato narrativo, lenda ou tipo de um texto narrativo que conta uma história feitiça como um personagem em lugares reais, normalmente conta com um elemento lítico, fantasmagórico ou lúcido. Então, o sermão narrativo, ele trata com os personagens bíblicos que parece ser lúdico, parece ser fantasmagórico ou parece transmitir um ensinamento moral também ao longo da vida. Quando a gente falamos de moral, a gente lembramos de Naamã. Naamã tinha moral só na sua casa, mas fora, ou melhor dizendo, Naamã só tinha moral fora da sua casa, mas quando ele estava dentro da sua casa, ele perdia toda a sua moral. Agora, fantasmagórico, ou uma história real, do mundo real, é quando nós olhamos para uma vida de um homem chamado Timeu. Quem era Timeu? É um personagem relativo, só que poucas informações tem dele. Então, se característica em um narrativo do texto. Agora, quando nós olhamos para as parábolas, aí você vai imaginar, é um histórico feitiço de um personagem, um conto de uma história transmitindo um ensinamento.
Olha só que interessante. Então, irmãos, o sermão narrativo tem essa característica de contar o ato de um conto ou de alguma coisa que está naquela história, que parece ser fantasmagórico. Olha só que interessante. Ou parecendo que é feitiço, como a vida de Jó. Muitos acham que é uma coisa lúdica ou fantasmagórica. Então, mas é realmente real. Entendeu? Aqui quem fala é o evangelista André, deixando vocês mais este sermão, ou melhor dizendo, mais um sermão chamado Sermão Narrativo. E eu quero dizer para vocês que existe mais de 9 tipos de sermão. Na verdade, muitos entendem que existe aí uns 12 tipos de sermãos. Por exemplo, o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo, o sermão narrativo, o sermão argumentação, o sermão crítico, o sermão expositivo, sermão informativo, sermão em conjunção. Então esses são alguns tipos de sermão. Eu deixo vocês com Shalom Aleikum, Aleikum.